Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol Didático. Hoje sobre João Félix no Chelsea, uma transação que foi anunciada nas últimas horas do momento que eu tô gravando esse vídeo. João Félix, um jogador muito conhecido mundialmente, revelado no Benfica, foi para o Atlético de Madrid, uma transferência recorde, mais de 140 milhões de euros, e agora acertado com o Chelsea. Chelsea que, começando no ponto do Chelsea, que estava desesperado, precisando de reforço no setor ofensivo. Os jogadores que chegaram no clube, também os que já estavam, não estão rendendo o suficiente. O Chelsea que ocupa a 10ª colocação do campeonato inglês, então o time do Graham Potter vem decepcionando. Já teve a demissão do Tuchel por causa disso, então é um time que vem desempenhando muito abaixo do que poderia. E essa chegada do João Félix, que eu acredito que foi até um pouco desesperada, que é o empréstimo, até o final da temporada, empréstimo caro de 11 milhões de euros só pelo empréstimo. Então pelo que eu vi nas informações, não tem opção de compra, obviamente nem muito menos obrigação de compra. Então 11 milhões de euros no empréstimo é caro, mas é um jogador de alto nível, jogador que o talento sempre esteve ali, mas na minha opinião sempre foi subaproveitado no Atlético de Madrid. Caiu no sistema do Simeone, que não o potencializava e não tirava o mínimo do bom que ele tinha ali, e mesmo assim ele conseguiu mostrar bons momentos. Então é um jogador muito interessante, qualidade técnica ninguém precisa falar nada, um jogador que surgiu como uma espécie de falso 9, um segundo atacante, que jogava como 9 também, jogava caindo da esquerda para dentro, e acredito que são esses papéis que ele vai desempenhar no Chelsea. A gente tem no Chelsea hoje em dia o Pulisic jogando pela esquerda nos últimos jogos, que não vem rendendo muito bem. Nenhum jogador de ataque do Chelsea vem rendendo muito bem, Você tem o Havertz, que não vem rendendo bem, Aubameyang, o Sterling, que chegou agora. Então assim, o Chelsea precisava desesperadamente de reforço no ataque, e o João Félix eu acredito que vai chegar e vai impactar já de imediato. Do ponto de vista de plantel do Chelsea, como eu já vinha dizendo, uma peça que chega para um setor carente, principalmente a parte central do ataque do Chelsea, que você tinha o Armando Broja, que acabou se lesionando gravemente num jogo no período da Copa, um amistoso, então tá fora da temporada. O Aubameyang não conseguiu render tudo que ele prometia. O Havertz é quem vem jogando mais como um 9, ele é originalmente um meia, então ele chega para um sistema que precisa dele, ele chega para jogar. Então pro plantel do Chelsea eu acho que ele chega muito bem, e pro João Félix melhor ainda essa transferência, porque é um jogador que precisava muito de novos ares, já não era titular do Atlético de Madrid, vinha numa fase interessante, nos últimos 6 jogos pelo Atlético de Madrid tinha feito 5 gols, muitos desses vindo do banco. Então é um jogador realmente que precisava dessa mudança. A Premier League é um campeonato interessante para ele, e ele vai para um time que precisa dele. Então, em termos de encaixe, em termos de necessidade, tanto para o jogador quanto para o Chelsea, eu acho que essa foi uma saída muito interessante. O custo é alto, é definitivamente alto, 11 milhões de euros por um empréstimo, eu acho que eu nunca vi na minha vida, então provavelmente é um número recorde aí, por uma transferência que não seja definitiva. Os salários o Chelsea vai arcar 100% com eles, que também são altos, então é um custo muito alto, mas o Chelsea é um time que tem grana, tem dinheiro, tem investidor, então tá precisando de atacante, vai no mercado e acha uma solução rápida, imediata, que vai trazer um impacto imediato, um jogador pronto, que tem muita qualidade técnica. Então acredito que tecnicamente, taticamente, enfim, é uma negociação que faz todo sentido. Financeiramente é caro, como eu disse, mas acho que talvez possa se pagar sim. Seria ideal se fosse ou um empréstimo mais barato, ou talvez uma opção de compra, com alguns gatilhos, enfim. Mas, como eu disse, o Chelsea é um clube que tem dinheiro, estava disposto a gastar, e gastou no jogador que tem uma qualidade técnica que ninguém duvida. Do ponto de vista do Atlético de Madrid, eu ainda não consegui decidir muito bem se foi tão positivo. O João Félix é um jogador que era muito utilizado e acredito que vai fazer falta, mas eu também acho que essa relação entre ele e Simeone já estava um pouco desgastada. Eu acredito que o João Félix não se sentia à vontade, não gostava de jogar com o Simeone também não contava tanto com ele assim. Tem uns jogadores que passaram à frente do João Félix. O próprio Griezmann voltou da Copa num nível muito bom, agora que ele não tem mais aquela cláusula do Barcelona de ter que jogar minutos restringidos, Então acredito que também
deu uma saturada a relação entre jogador e clube, e acabou por ser uma saída interessante para o Atlético. Do ponto de vista financeiro, como para o Chelsea é um pouco caro, para o Atlético foi interessante, você ganhou 11 milhões de euros, o jogador continua seu, então você tem uma possibilidade do João Félix jogar muito bem na Premier League, voltar muito valorizado, e o próprio Chelsea, algum outro clube inglês, um Manchester United, City, enfim, o próprio Arsenal, que estava muito interessado nele também, queria desembolsar uma grana alta, então acho que é uma negociação que acaba sendo positiva para os três lados, né? Eu acredito que talvez, ironicamente, talvez para o Chelsea seja um pouco abaixo, mas é só porque abriu mão de uma quantia alta para uma transferência de empréstimo, mas acho que vai ter um retorno técnico muito bom também. E pro lado do jogador, que eu já até comentei um pouco, acho que foi muito bom. Talvez seria um pouco mais interessante se ele fosse para um time um pouco mais que gostasse mais de ficar com a bola, né? O Graham Potter tem um estilo de jogo muito bom, eu gosto muito de assistir os jogos, gostava muito de assistir os jogos do Brighton, mas é um pouco mais intenso, né? O jogador é um futebol um pouco mais vertical, mas ainda assim acho que mais ofensivo que o Simeone, né? Então, mas como eu disse, é um elenco que carece muito de opções ofensivas, e o João Félix já chega com esse status de titular, né? Já chega com esse status de jogador que chega para agregar no time titular. Então para ele é muito bom, acho que é isso que ele precisava, uma vitrine muito grande, um clube grande, na maior liga do mundo, né? Então sai da Copa, na minha opinião, valorizado, acredito que ele fez uma boa Copa sim por Portugal e consegue uma movimentação interessante para o seu futuro. Enfim, então é isso, rapaziada. Acredito que vai ser muito legal de ver o João Félix na Premier League, muito legal de ver o João Félix no Chelsea. Tem um pouco de dúvida ainda qual posição que ele vai desempenhar, se ele vai ser um jogador que vai jogar na esquerda caindo para dentro ou já jogando centralizado. Acredito que ele comece jogando um pouco mais aberto. Essa dupla que ele pode fazer com o Havertz é muito interessante, são dois jogadores que podem se completar. Você tem um Mason Mount chegando junto ali do meio campo, você tem o próprio Raheem Sterling do outro lado. Enfim, tem boas combinações pra gente ver aí. Talvez o Graham Potter mude o esquema tático, ver ele vem jogando um 4-3-3, né, mais comumente nos últimos jogos, e o Chelsea precisa urgentemente de resultados, né? Então vamos ver se o João Félix consegue chegar e já entrar direto no titular e já impactar de imediato para o Chelsea conseguir esse respiro e conseguir somar pontos, né? Que é o que mais precisa no momento. Acredito que não pare por aí o mercado do Chelsea, é um clube que tem investimento, tem necessidade, já contratou o Badiashile, né? O zagueiro francês do Mônaco, então vamos ver, tem tudo para ser agitado e vamos ver. Será que o João Félix vai estar bem na Premier League? Será que vai sentir um pouco o campeonato físico e voltar para o Atlético? Enfim.